Olá, eu sou Aeon e dando continuidade à nossa aula sobre inconsciente, arquétipos do inconsciente, sobre a comunicação com o nosso inconsciente, eu começo com a base do que eu disse na aula anterior. Rupert Sheldrake fala sobre os campos mórficos, que são estruturas base para que todo ser e toda consciência encontre a sua programação. Quando eu falo de consciência, eu começo desde a gente pensar sobre uma árvore, um mineral, tudo na vida, tudo no mundo tem esse campo, porque é a partir dele que ele encontra toda a estrutura pelo qual ele vai se desenvolver. Quando você pega uma semente, dentro dessa semente já há uma árvore pronta. Mas como? Ela não foi plantada, mas ela tem toda a potência para se transformar na árvore. E não é só se transformar na árvore, é se transformar numa árvore de uma determinada espécie que produz um determinado fruto, se dá bem ou mal em um determinado clima. Então vamos pegar o seguinte: se somente em uma semente já há uma inteligência programada e ninguém precisa ensiná-la a fazer aquilo, tudo isso já vem de um campo onde isso é programado a coexistir. A gente não tem que entender como que o nosso genoma vai se desenvolver para que ele simplesmente se desenvolva. Ele vai trazer dentro da estrutura dele uma programação para transformar a gente como ser humano. Uma pequena mudança programática do genoma determina se a dupla hélice vai se tornar um ser humano, um réptil, um leão. São pequenas coisas de produções escalonadamente minúsculas dentro de uma dupla hélice de um genoma que determina esses pequenos fatores. Mas aí você tem que entender que já há uma inteligência. Dentro do olhar sistêmico, a gente começa a ter um estudo da epigenética. A epigenética diz o quê? Que nós, como seres humanos, até os animais, já trazem memórias genéticas dos nossos ancestrais. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitos comportamentos que você tem, muitos hábitos, crenças, elas vêm sem que você tenha criado dentro de si, que você tenha aprendido, mas são coisas que estão sendo repetidas geneticamente na sua estrutura de DNA, que elas já vêm com uma forma programada de existência. É quando a gente começa a ver, por exemplo, que determinadas culturas, como países, como tribos, grupos sociais que vêm se consolidando em determinado tempo, coexistem em maneiras programadas de convivência. Mesmo que você coloque um ser fora dessa barreira social de onde ele está inserido e que ele não tenha contato com a estrutura dos seus ancestrais de uma maneira educada, ele não precisa aprender essa manifestação. Ele sendo colocado em uma outra sociedade, talvez desde a infância, ele já vai desenvolver predisposições que estavam atreladas aos seus ancestrais. Porque nesse espaço mórfico, nesse espaço genético da sua ancestralidade, ele já traz traços. Do mesmo jeito que o oriental, um africano, um germânico e por aí vai, um indígena, ele traz traços característicos da sua biologia, como tom de pele, formato de rosto, formato do seu corpo. Ele já vem pronto
para uma determinada ambientação, seja de clima, seja de necessidade para sobreviver quanto ao seu ambiente biológico. Quando ele é colocado em um outro sistema, a própria biologia dele tem que se readaptar, mas ele ainda traz esses traços do seu ambiente anterior, onde ele foi habituado a desenvolver. Vamos pegar de uma maneira mais interior, digamos assim, ele vai trazer traços de uma memória genética dos seus pais, avós, bisavós, por aí vai. Como? Talvez o modo como ele lide com a raiva, o modo como ele lide com a frustração, o modo como ele lide com inúmeros fatores do cotidiano vão estar atrelados comportamentos que já vinham dos seus primitivos, dos seus ancestrais mais recentes. Como, por exemplo, vamos pegar no seguinte aspecto. Talvez você, dentro da sua família, alguém que nunca tenha conhecido seu avô, seu bisavô, e você, por ter tido contato com essa pessoa, você olha para o seu bisneto, ou você olha para o seu sobrinho neto e você olha assim, nossa, o fulano tem um comportamento igualzinho tinha determinado ancestral. Pronto. Aí você começou a compreender que alguém também reproduz um determinado traço de linhagem familiar. Porque a gente traz traços. Do mesmo jeito que esta face e esses formatos fisiológicos repetem sistemas já hereditários que fazem com que pareçamos nossos pais, nossas mães, eles também trazem traços de interpretatividade e comportamento. Esses traços eles vão ser colocados em evidência cada vez que o ser como indivíduo se coloca em determinadas provas da sua vida. Quando ele é deparado com um determinado espaço onde ele tem que reagir a alguma coisa, algo dentro dele inconsciente que ele não aprendeu a fazer, já o determina a algo que os seus ancestrais faziam por conseguinte. Não é que tudo na vida é predeterminado, mas a propensão natural é de você reagir assim. E a gente não para observar por que é que reagimos assim. Fomos ensinados e tal, mas 30 pessoas são ensinadas a fazer a mesma coisa, mas cada um vai interpretar aquilo de uma maneira diferente. É aí que entra o nosso subconsciente. Coisas que você não observou conscientemente vão entrar em conexão com o seu cérebro intelectual e vão achar mecanismos para trabalhar isso no inconsciente. Do mesmo modo, coisas as quais vêm já de uma maneira instintiva para você, digamos assim, dos seus ancestrais, vão te dar habilidades e limitações. Começar a observar isso é se questionar por que eu faço determinada coisa. Só que você nunca vai observar isso se você não começar a fazer uma jornada de autoconhecimento.